Acredito que seja natural para a maior parte de nós, em algum momento da vida, escolhermos ou considerarmos a ideia de nos afastarmos de tudo e de todos, encontrando na solidão um lugar seguro. Porque, em tese, lugares solitários, eles são ausentes de risco, ou pelo menos o risco produzido por outras pessoas. Ninguém me atinge em um lugar solitário, ninguém me fere, ninguém me acusa, ninguém me engana, ninguém produz algum tipo de mal contra mim. Lugares solitários me dão sempre um vazio de segurança. E por essa razão, em momentos de extrema dor ou momentos de fragilidade, o que fazemos é buscar um ambiente que nos ofereça essa situação, e nesse ambiente acreditamos que estamos plenamente seguros ou salvos de qualquer tipo de problema. Só que qual é a grande questão da solidão? A solidão, ela não é a busca por um lugar seguro e não é nem um ambiente saudável. A solidão identifica ou demonstra no comportamento daquele que busca esse espaço o desejo de se desconectar de tudo ao seu redor. Então, o indivíduo que escolhe a solidão, ele escolhe romper elos, quebrar vínculos e se esconder nesse ambiente, acreditando que esse ambiente é para ele o melhor ambiente possível, ou o ambiente adequado para lhe dar a sensação de segurança e proteção. Se o indivíduo escolhe a solidão como um ambiente reflexivo, ele se engana, porque o solitário, ele não está em um processo reflexivo. Provavelmente o indivíduo que busca a solidão, ele está tão tumultuado por dentro, que ele procura um ambiente para tentar organizar as suas ideias, mas não quer dizer que ambientes solitários calarão o ruído interno, ele ainda vai continuar ecoando, e por essa razão, o solitário nem sempre está sozinho, porque dentro dele existem diferentes fontes de barulho, que dentro dele ecoam ao ponto de mantê-lo tão mal quando estava no momento rodeado de várias pessoas. Isso é a solidão. Solidão não é estar só fisicamente, mas não estar plenamente equilibrado e ajustado. A contraparte disso seria a solitude. Sendo no termo original, se a gente for falar da etimologia da palavra, solitude é a solidão. Mas quando a gente diferencia para trazer uma explicação conceitual, você entende que a solidão, que também escreve solitude, é um tipo de ato e de sensação, diferente da solitude como a busca por um equilíbrio interno. E aí talvez você perceba a diferença. O indivíduo que busca um ambiente ou a ideia da solitude, ele não quer ruídos, o que ele quer é um silêncio. E isso não impõe a ele a desconexão, a quebra de vínculos ou o afastamento. A solitude não pede para o indivíduo sozinho que ele rompa alguma coisa. A solitude apenas o encaminha a um ajuste da intensidade dos ruídos que ele possui dentro dele. A gente pode dizer que um indivíduo que busca a solitude, ele equaliza as frequências internas. Ah, pastor, agora vai falar de frequência? Não estou falando de frequência no sentido de frequência de ondas, de energia. Estou falando sobre barulhos emocionais. Aquilo que talvez te perturbe. O indivíduo que pratica a disciplina da solitude faz o quê? Ele equilibra esse ruído e dá a cada um dos sons a sua intensidade adequada. Para quê? Para que esse som não se sobreponha àquilo que de fato precisa ser ouvido, que é a voz de Deus. Então, quando a gente fala sobre ler a palavra, a gente fala sobre orar, a gente fala sobre meditar na palavra, ou mesmo jejuar, nenhuma dessas três ações funcionam dentro de um coração turbulento ou de uma alma agitada.
Você já parou para orar? E quem aqui não teve dificuldades de desligar o seu pensamento dos desafios do cotidiano, apenas para você ter um tempo a sós com Deus? Quantas vezes você não se senta na tua cama, ou se ajoelha, ou deita e busca ter um momento com Deus, mas a sua mente, perturbada pelos últimos eventos da sua vida, te roubam aquele momento? Quantas vezes você não parou para ler a Bíblia e ao momento que você tentava ler a palavra, você não conseguiu se concentrar porque o seu dia foi o pior possível? Quantas vezes você não começou um jejum e abandonou um jejum porque você estava em crises internas e você não conseguiu se comprometer espiritualmente com o Senhor naquele ato de se abster de alguns alimentos ou de alimentos durante um determinado tempo, a fim de ter um período mais profundo com Deus? E você não conseguiu ter esse momento porque dentro de você havia uma avalanche de eventos acontecendo e você não conseguia organizar. E quem dirá meditar, porque você precisou orar, você precisou ler, você precisou consagrar para depois meditar. E se você não conseguiu ler um texto, muito menos meditar, até porque o período de meditação bíblica, que é o que nós acreditamos, te move a ler um texto e esse texto ser triturado no decorrer do dia, extraindo o melhor dele. Mentes agitadas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque esses indivíduos provavelmente buscaram a solidão e até estão solitários, ficando isolados de todos e se desconectando, principalmente de relações profundas e necessárias. Buscando a solidão, acreditando que ela geraria o silêncio adequado, jamais conseguiram estar em um estado de silêncio de fato, porque o maior ruído não é aquele que a buzina faz e te incomoda, é aquele que ecoa dentro de você, e não importa o lugar mais afastado que você se encontre, ele continua de alguma forma provocando inquietações no teu coração. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que entender que indivíduos solitários nem sempre demonstram na escolha pela solidão um estado de equilíbrio, porque, como eu disse no início, a solidão é um sintoma característico de alguém que por estar ou por não estar tão bem assim, se desliga de tudo ao seu redor, para que de alguma maneira ele encontre o equilíbrio necessário para a sua alma. Só que normalmente isso não é alcançado, porque equilíbrio não é da natureza humana. Equilíbrio é algo perfeito e proveniente de Deus. Então normalmente enxergamos isso como fruto de uma experiência espiritual e não apenas por uma busca natural. E nesse ponto a solidão só demonstra o grau da nossa doença e não a disposição para a busca real de uma experiência com o Senhor. Esse conceito ele tem que, antes de tudo, ficar claro. Por quê? Porque a solitude ela pode ser alcançada quando você encontra um lugar silencioso, mas ela também pode ser encontrada como solitude de coração, mesmo envolto entre pessoas em situações extremas, eu ainda encontro o silêncio na minha alma, capaz de apenas permitir que ecoe a voz de Deus. E é nesse ponto que você descobre que a solitude não te isola, na verdade ela faz o oposto, ela te conecta. A solitude é capaz de equalizar os ruídos da sua alma, para que você seja capaz de ouvir aquilo que está ao seu redor. Então, indivíduos que buscam a solitude, eles na verdade aprendem a ouvir o outro, calando o que talvez esteja dentro dele. Pastor, mas como isso? Exemplo, você já foi preconceituoso com alguém? Eu não, eu aceito todas as pessoas. Entenda que preconceito, ele não é apenas de natureza racial. Preconceito é todo o conceito produzido antes de uma ideia clara e definida. Isso é preconceito. Conceituo antes de algo claro estar definido, ou de uma definição clara de algo. Cometi um ato de preconceito. Não conheço uma pessoa e defino por meio dos meus próprios julgamentos quem é essa pessoa. O que você fez? Ouviu os ruídos interiores. Você não ouviu a outra pessoa. A solitude faz com que eu tenha capacidade de ouvir as pessoas, eu tenho a capacidade de ouvir o próprio Deus. Por que razão os ruídos da minha alma cessaram? A solitude é a busca por um estado emocional e espiritual
organizado. É um caminho para uma experiência profunda e não apenas uma experiência de distanciamento e isolamento. E aí eu consigo considerar como todo indivíduo que se isola, ele potencialmente considera as pessoas ao seu redor nocivas, ou de alguma forma essas pessoas podem ser uma fonte de problema. Então o que ela faz? Ela se distancia. A solidão nem sempre é caracterizado apenas como o comportamento de alguém que busca o ambiente tranquilo. Às vezes, eu posso dizer que na maior parte delas, a solidão é a característica de alguém que se considera superior aos outros, ou de alguma forma considera os outros nocivos a ela, e por essa razão ela se distancia. Só que qual é o problema? Esse distanciamento não gera nada, ele apenas te isola de pessoas, mas não equaliza os ruídos da sua alma. Uma pessoa que escolhe a solitude, ela faz o quê? Ela começa um caminho de análise pessoal e crítica. E por isso que quando eu falei da meditação bíblica, às vezes a meditação bíblica se confunde com a solitude. Porque a ideia da meditação bíblica é, a partir de um texto bíblico, fazer uma reflexão pessoal. E a solitude é um ambiente onde o silêncio interior me permite compreender a própria Escritura. E por que eu busquei esse silêncio interior? Na verdade, são processos de quebra de paradigmas internos, para que eu seja capaz de compreender as coisas ao meu redor. E um dos grandes problemas de uma experiência com Deus profunda são as conclusões ou os conceitos prévios que nós temos sobre o que de fato Deus pensa, Deus quer e Deus deseja. Nós construímos uma ideia sobre o que Deus é, construímos uma ideia sobre o que Deus pensa e o que Deus deseja, e o que fazemos, concluímos a partir disso e definimos a nossa vida espiritual por meio desses conceitos. Na verdade, a solitude te permite ouvir aquilo que Deus quer falar e não calar a voz de Deus por conta dos sons que você tem no coração. Aí eu vou para uma igreja, todo mundo de igreja é preconceituoso. Eu vou pisar nesse ambiente, as pessoas vão me julgar, vão me punir, vão dizer que eu não presto, por conta de um comportamento que eu tenho, ou por conta de uma cultura, por conta de um hábito. Entenda, o que você está fazendo é ouvir o som que é produzido pelo teu interior, seja por conta das feridas, pelas dores, pelas mazelas da vida, pelas dificuldades, por pessoas que fizeram de fato isso contra você, contra alguém que você conhece. Mas todas as vezes que você se move por isso, você deixa de ouvir o que o outro tem a dizer. E é nesse momento que aquele que julga todos de preconceituoso é tão preconceituoso como aqueles a quem ele acusou, simplesmente porque ele escutou um barulho interno. Quer um outro exemplo prático? Eu fui vítima de um relacionamento frustrado, esse som está aí dentro. Você nunca resolveu seus problemas emocionais, afetivos. Então, se alguém te procurar, se alguém se aproximar, se um rapaz ou uma moça quiserem conversar com você, você já vai rechaçar essa pessoa. Por quê? Porque existe um barulho dentro de você. E esse barulho vai fazer com que essa pessoa seja posta para fora da tua vida. Concordo e entendo que você sofreu um trauma, mas eu não concordo e nem entendo que você continue vítima desse trauma para o resto da vida. O que eu acredito que você deveria fazer é trilhar um caminho de cura para esse trauma, e não apenas ser vítima desse trauma para o resto da sua vida. Pensa comigo, quantas coisas podem ser roubadas por você por conta do barulho de uma dor do passado? Me decepcionei com uma igreja, com 10, com 30, não sei. Você já se deu ao direito de ouvir o ruído de uma nova igreja? De novos irmãos? De uma mensagem bíblica? Ou você ainda se move pelo ruído do primeiro som que te machucou lá do começo da história? Tudo isso prova que a solidão, pastor, mas não fiquei solitário. Se você desconectou do corpo de Cristo, você de uma forma ficou solitário. E o que você fez? Você se desconectou, considerando que quero distância de igreja. Escolha por solidão. Pastor, mas eu sou obrigado a me ferir todos os dias? Não. Você precisa ouvir todos os dias, para que você seja capaz de discernir tudo aquilo que acontece ao seu redor. A solitude tem esse conceito entranhado nela. Apesar da solitude acontecer em períodos de silêncio, esse silêncio nem sempre é isolado. Ele pode acontecer em meio a um grupo. Por exemplo, nesse momento, você está ouvindo a mensagem, você está me ouvindo. Isso é bom. Mas você já pensou em silenciar minha voz? Estou pensando agora, pastor, você podia ficar quieto e calar a boca para eu ir embora. Mas não é isso que eu estou dizendo. É silenciar minha voz e ouvir outra voz que se sobrepõe a mim, que é a do próprio Deus se comunicando com o teu interior.
Você já pensou que talvez nesse ambiente, apesar de eu estar falando, o meu ruído não pode ser grande ou alto ou forte o suficiente para calar a voz de Deus falando com você? Se você entende a ideia de solitude, mesmo que você ouça o que eu falo, você não vai deixar de ouvir o que Deus fala ao teu coração. Isso é solitude. Você define as frequências e entende qual é a voz que tem que ser ouvida. Porque a solitude, como ato de disciplina de fé, não acontece em silêncios físicos apenas. Ele pode acontecer também em meio a diferentes situações, como por exemplo, a maior crise da sua vida, o momento mais triste da tua história, a dor mais profunda. Mesmo que aquele ruído esteja ali, se você entender a ideia da solitude, você pode silenciá-lo para que a voz de Deus fale ao teu coração. E aí você entende, por exemplo, por que o apóstolo Paulo afirma de maneira categórica: aprendi a viver em todos os ambientes. E mais do que isso, quando o apóstolo Paulo pede por cura, e ele entende que a graça lhe basta, a dor estava presente? Sim, porque a Bíblia fala que por 3 vezes ele pede, e aquela dor permaneceu, o tal do espinho na carne. O espinho na carne, se ele era uma doença, se era qualquer outra coisa, não importa. Nesse momento eu quero tratá-lo como um barulho. O barulho do espinho da carne, depois da terceira afirmativa do Senhor que a graça lhe bastava, não foi autossuficiente para impedir Paulo de compreender aquilo que Deus comunicava a ele, porque Paulo conseguiu equalizar as suas emoções, e ao fazer isso, ouvir aquilo que de fato importa. Amém? Isso é solitude. Pastor, então eu vou começar a ficar aqui. Não. Aí vem a parte prática. Sim, a solitude se inicia como uma disciplina do silêncio. Procurar lugares silenciosos, uma beira de praia, um lugar onde ninguém te incomoda, ou o tal lugar secreto. Quando orardes, ore em secreto. O que é em secreto? Em silêncio, em um lugar onde não existe nenhum som que interrompa a sua experiência com Deus. Isso é solitude. Ela pode ser como Jesus, que procurava lugares distantes e ermos, como ela pode também acontecer em momentos aonde você, não tendo chance de ir para esses ambientes, ainda assim é capaz de ouvir a voz do próprio Deus. E eu gostaria de ler alguns textos com você, por favor. Êxodo capítulo 3, no versículo 5. Êxodo 3, 5. Olha o que diz o texto. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar onde que tu estás é terra santa. Existe uma infinidade de explicações para esse texto, falando desde o aspecto santo, literal, do lugar aonde a sarça ardia, exigindo que Moisés tirasse as sandálias. Existe o conceito cultural de que diante de autoridades ou em locais religiosos, eles tinham por hábito tirar as sandálias por respeito àquele ambiente, e também o conceito que era ligado à monarquia, aonde aquele que ia diante do monarca tirava suas sandálias como uma forma de honraria. Não importa os 3 aspectos, a questão é que o indivíduo que vai até Deus, primeiro ele silencia a si mesmo. A experiência espiritual entre o homem e Deus, ela só acontece de forma assertiva e bem-sucedida quando o primeiro a se silenciar somos nós. Pensa comigo, você vai até uma pessoa gritando, berrando, desesperado, na loucura, doidão, grita, mas me responde por favor, e a pessoa começa a resposta, você começa a gritar de novo. Aí você faz isso durante todos os 30 minutos da tentativa, e aí você vai sair daquele ambiente dizendo: a pessoa nem se importou comigo, ela nem se ocupou em ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Na verdade, ela não conseguiu te dizer nada, porque o que você fez foi reproduzir um som barulhento,
baseado no desespero que você possuía, e você nem se importou em ouvir ou se interessar com aquilo que a pessoa poderia te dizer. O que você fez foi gritar, chorar, espernear, berrar e não ouvir. Minha filha, quando ela tenta meter o louco, e eu vou dar uma correção nela, ou explicar algo para ela, ela faz o quê? Ela começa a falar desesperadamente. Não, mas não sei o quê, e chora. Chora, por quê? Ela, apesar de qualquer coisa, ela não quer me ouvir. Mesmo que ela diga que tem interesse em saber o que eu penso, na prática o que ela faz é, por meio do barulho, da insatisfação, da indignação ou da dor dela, calar a minha voz. Normalmente, quando nós nos conectamos com Deus, inicialmente a nossa dor é maior do que a experiência que estamos tendo com Ele. E muita gente fala, a minha dor me conecta a Deus. A sua dor não te conecta a Deus, a tua dor te conecta a qualquer pessoa capaz de curá-la. O que te conecta a Deus é o seu silêncio, porque Ele prova que mesmo que você tenha dor ou necessidades, é aquilo que Ele diz que importa. A gente tem como um vocabulário de crente comum: a igreja é um grande hospital. A igreja é um grande hospital? É, pastor. Quem aqui mora no hospital? Quem aqui gosta de ir para o hospital? Quem aqui tem por hábito passar todos os dias no hospital ou 3, 4 vezes por semana no hospital? Levante sua mão. Igreja não é hospital, igreja é uma família. Hospitais não criam vínculos, hospitais apenas curam doenças. Se a igreja fosse um hospital, Jesus não diria para o único leproso que não apenas foi curado, ele também foi sarado e ele retorna para dar graças. Os outros 9 foram no hospital. O 10º leproso encontrou o Senhor. Há uma diferença. O 10º leproso, ele não viu cura, ele conseguiu calar a cura da sua enfermidade. O que ele fez foi o quê? Ele viu ao Senhor. Por quê? Porque Cristo não é alguém que nos serve, Cristo é alguém que nos transforma. E essa transformação não é um ato mágico. A transformação que o cristão vive diz respeito à nossa conexão com Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que são enxertados na videira. Quem vai a Cristo não o visita, quem vai a Cristo se torna um com Ele. Então a igreja, que é o corpo, que é o tronco, Cristo é o cabeça, e a igreja é o corpo. Eu sou igreja, pastor. Não, eu não é nada, nós somos alguma coisa. Porque o eu sozinho é aquele galho que não deu fruto, secou-se, foi tirado e jogado no fogo. Se você é um galho e que acredita ser o corpo todo, toma cuidado, porque o galho fora do corpo morre, e ao morrer é lançado no fogo e não produz fruto. Só que são conceitos que a gente cria, porque o barulho da nossa alma fala mais alto do que a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque, pastor, eu não me conecto mais com pessoas, eu prefiro andar sozinho do que com os irmãos cara de pau. Que misericórdia. Concordo, mas a Bíblia também diz que o ferro afia o ferro. E agora? Se você não anda com os irmãos cara de pau, e tem que ficar ligeiro, porque talvez você vai tomar alguma novidade ali, você nunca vai aprender. Pastor, mas eu vou aprender com os caras me enganando? Não, você vai aprender tendo a capacidade de perdoar aquele que te fere. E a Bíblia diz que se um irmão vier até você todas as vezes arrependido, você vai ter que perdoá-lo. Aí a pessoa pergunta, quantas? 70 vezes 7. Jesus foi retórico. Ele está dizendo que todas as vezes que alguém for até você, você perdoa. Pastor, quer dizer o quê? Que essa pessoa vai poder pelo menos no mesmo dia me ferir de alguma forma 490 vezes? Sim. Talvez essa pessoa vai te ferir 490 vezes num dia só. E se ela fizer isso, você perdoa todas as vezes. Quando houver verdadeiro arrependi, isso é importante dizer.
Por quê? Porque o ferro afia o ferro, então nada justifica que eu me desconecte. E a sua dor não justifica? O senhor não sabe a dor que eu sinto. Não sei, a dor é sua, mas você também não sabe as dores que eu sinto, porque elas são minhas. Se você não tivesse confuso com a sua dor, você nunca ia usar o seu sofrimento para diminuir o meu e justificar a sua conduta. O que você faria era ouvir aquilo que está acontecendo, e a partir daí ouvir aquilo que Deus diz, para que você faça aquilo que Ele deseja. E isso é caracterizado pelo quê? Por um comportamento de solitude, que não nos desconecta. Na verdade, o que Ele faz? Ele nos une às pessoas e une ao próprio Deus. Por quê? Porque o melhor que a solitude pode me dar é o silêncio da minha alma, e não o silêncio do mundo que me rodeia, porque talvez ele continue turbulento e barulhento, mas a minha alma possui aquilo que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? É uma paz que não é afetada por nada que acontece ao seu redor. Pastor, mas isso aí é ter sangue de barata nos ditos antigos. Não. Uma paz que excede todo entendimento não diz que você não sente algo, diz que o que você sente não te rouba aquilo que você tem. A paz que excede todo entendimento não fala que uma traição não dói, que uma mentira não dói, não diz que um ato feito contra você não te machuca, te fira. O que a paz que excede todo entendimento afirma é: isso não te transforma, isso não te afeta, isso não te rouba, isso não te compromete, te fere, mas não te mata. E você aprende a lidar com o processo da ferida, sem que a ferida produza um ruído que te confunda no momento de tomar decisões. Então a solitude é o caminho para se ouvir a voz de Deus. Você não se impressiona: ai pastor, eu vi no YouTube, no Facebook, sei lá, uma mãe que foi até o assassino do seu filho e falou que perdoava ele. Ai, eu não conseguiria fazer isso. Essa pessoa fez isso porque ela era uma mulher de Deus, até pregou para o cara. Meu Deus, nossa, eu fiquei impressionado, nossa, eu admiro muito uma pessoa assim. Essa pessoa não é diferente de nós. O que ela fez foi calar a dor dela, não porque ela não sente, ela foi chorar a perda do filho, a perda do marido, a perda da pessoa querida, mas na hora dela perdoar, conforme a Bíblia chama para perdoar, aquela dor não foi maior do que aquilo que Cristo nos leva a fazer, porque ela encontrou nela o silêncio para ouvir a voz de Deus. Isso é solitude. Vocês estão conseguindo me entender? Amém ou não, queridos? Deuteronômio 6, 5 e 6, por favor. Diz assim o texto: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6, 5 e 6. O mandamento ou direcionamento por parte de Deus no texto do Deuteronômio, que é um texto legal, que é a própria revelação de Deus aos homens, é precedida por uma determinação: vocês vão ter que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que quer dizer isso? Quer dizer que não há nada que afete a nossa compreensão sobre quem Ele é. Ou seja, não há sons que mudem a minha visão sobre o meu Deus. Então eu vou me conectar a Ele em solitude. Há um silêncio interior que não compromete o som dos céus que ecoam dentro de mim. Amém ou não, queridos? Isso me permitirá viver aquilo que Deus me chamou a viver. Eu gostaria de ler uma frase para vocês. De Bonhoeffer, e ele diz o seguinte: aquele que não pode estar sozinho, Dietrich Bonhoeffer,
Aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com o estar sozinho. Cada uma dessas situações tem de si mesma profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos, superficialidade. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, da arrogância e do desespero. Ele apresenta um cenário muito interessante, que ele diz o quê? Que todo indivíduo que quer comunidade, estar cercado de pessoas, sem que haja silêncio na sua alma, potencialmente se conecta socialmente, de maneira coletiva, por razões não tão elevadas assim. Ele está com questões de baixa autoestima, ele tem questões de rejeição e de abandono a serem solucionados. Então o que ele faz? Ele se conecta com pessoas que de alguma maneira suprem a sua carência, o que não se estende durante muito tempo, e a demanda da carência amplia, ele quer mais e 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 mais. Esse é o comportamento de alguém que se envolve socialmente em um grupo, sem que ele consiga atingir a solitude, ou o silêncio das suas necessidades. E o oposto, aquele que busca solitude sem solitude, ele faz o quê? Ele caminha de forma inversa. Ele busca estar sozinho, também pelas piores razões possíveis. Por quê? Porque potencialmente o que o leva à solidão, fala muito mais das mesquinharias da sua própria alma, do que de fato o desejo de ter momentos de autorreflexão. Ele faz isso porque ele é vaidoso, faz isso porque é arrogante, e faz isso porque está desesperado. E entenda, desespero não legitima. Desespero só aponta um estado de descontrole. Se a gente for legitimar todos os comportamentos por meio do desespero, a gente vai ter problema. Porque cada um vai julgar o seu próprio desespero como legítimo e vai, através dessa legitimidade, fazer o que entende que tem que ser feito. Então não é justificável. O desespero não justifica. Matei uma pessoa por desespero. Por quê? Porque eu estava desesperado em comer um chocolate. Matei essa pessoa por desespero, porque eu achei que era, mas não é. O desespero se apodera de você e rouba de você a capacidade e o senso de julgamento, preconceito. Isso não pode ser encontrado em nós. Pastor, mas como é que uma experiência dessa alimenta e colabora? Pensa comigo, querido. Essa pregação, faz silêncio, por favor, Gu. Essa mensagem que você está ouvindo, e quantas outras você já ouviu? Me diga, se você se lembra, de quais foram os dias que as mensagens de fato tiveram relevância na tua vida. Elas dependeram daquele cara que estava gritando aqui, do personagem que fala, da fama que possui, ou do silêncio da tua alma? Que dia uma pregação de fato teve sentido para você? Uma pregação teve sentido para você em que dia? Quando a performance do pregador era avassaladora, arrebatadora e te tomava? Ou quando você conseguiu acalmar sua alma, aquietar sua alma e ouvir no espírito aquilo que Deus falava? Que momento o louvor foi significativo? Quando a performance do cantor tomava o ambiente, ou quando a tua alma estava predisposta a adorar? Você percebe que o problema nunca esteve naquilo que estava sendo gerado, nesse momento desconsiderando heresias e mentiras, tratando especificamente de nós como aqueles que recebem. Você entende que a maior parte das vezes que dissemos não entender uma pregação, é porque talvez você não prestou atenção nela. Não, pastor, eu não acho que eu não prestei. Seu coração estava onde? A melhor oração que você fez não foi a oração que talvez você usou as melhores palavras. Foi a oração que você não tinha nem capacidade de pensar em quais palavras dizer, e apenas colocou a sua alma naquilo que você falava.
você aquietou a sua alma e falou pelo teu espírito. E aí você viu o Espírito interceder por você quando você mesmo não saberia o que dizer. Você entende que a solitude é isso. Se não entende, eu me esforço mais um pouquinho até você ser convencido. Mas o que eu gostaria que vocês compreendessem é que a grande questão das nossas experiências espirituais não é o show. Que se você quer um show, existem muitos outros eventos que podem ser considerados como um show. Uma experiência com Deus não é um show, é um encontro. A experiência com Deus é um café em uma tarde comum, com uma pessoa que a gente sabe que é extremamente especial, fazendo da tarde comum a melhor tarde das nossas vidas. Um encontro com Deus, uma experiência com Deus, as pessoas usam o termo encontro com Deus para vender algumas coisas aí, mas a ideia de se encontrar com Deus é um evento que torna qualquer situação valiosa. O arroz com ovo se torna o melhor jantar do mundo, porque a companhia de Deus tornou aquele momento valioso. Isso é equilibrar o som dos nossos corações. Quando você se senta à mesa e não tem um mínimo de gratidão pelo arroz com ovo, talvez o seu coração deseje uma picanha. Mas é errado desejar picanha? Não é errado querê-la, mas desejá-la se torna errado, porque se apropria do seu senso de valor e faz com que qualquer outra coisa que não seja picanha perca a importância no seu prato. Isso é um problema. Seu problema é talvez desmerecer uma oração simples de alguém que fala: posso orar por você? Senhor, abençoa essa pessoa, cuida dela e ajude nesses desafios. Não senti nada, nem me arrepiou o braço. Mas uma oração não é feita para que você se arrepie. Uma oração é feita para que Deus ouça. E a Bíblia fala que Ele tem os seus ouvidos inclinados e suas mãos estendidas. Ele tem interesse por aquilo que sai da nossa boca, porque Ele sabe que antes de sair da nossa boca foi gerado no nosso espírito, no nosso interior. Isso é fruto de uma experiência pessoal. A solitude tem esse papel de gerar em nós o ambiente propício. Por isso que se eu quero companhia, motivado pelos piores motivos, eu quero encontrar alguém porque eu estou cansado de andar sozinho. Se você quer encontrar alguém porque você está cansado de andar sozinho, é porque você não suporta a sua própria companhia, e você quer que alguém compense aquilo que você não suporta de si próprio. Todas as pessoas que de fato me pedem para auxiliar no processo de relacionamento, estão abertos para viver o processo, eu falo: calma, antes de você saber se a pessoa é boa ou ruim, responda para mim quem você é. E ela: não, mas essa pessoa é boa, me trata bem, eu nunca fui tratado ou tratada dessa forma. Ele é gentil, as mulheres consideram muito dessas formas, porque às vezes são maltratados por alguns homens. Ele é gentil, me trata com boas palavras, não fala alto, não grita, ele se importa em pagar uma pipoca, nem deixa eu pagar. Ele me convida para tomar um café, me chama para tomar um suco, ele quer saber se eu tomei o meu remédio em dia. Ele é bom para mim, e ele é o homem certo. Por quê? Porque você está avaliando ele a partir dos traumas de relacionamentos anteriores. Você não se preocupou em olhá-lo, você só se preocupou em saber se ele iria ou não fazer aquilo que já fizeram contra você. Você está tomando a pior decisão da tua vida. Não estou dizendo que essa pessoa não é boa, eu só estou dizendo que você está decidindo fazer isso pelas piores razões. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai conseguir ser perfeito para o resto da vida. E quando ele não for? Quando ele não for, eu largo dele. Você acabou de me provar que você não conhece nem a si próprio e nem está bem resolvido sozinho. Então andar acompanhado não é para você. Você ainda tem que resolver questões próprias. Isso a solitude oferece. Eu não entendo a voz de Deus, eu não sei o que Deus diz. A Bíblia sempre se
apresentou Deus como alguém claro e direto, sabia? Qualquer argumento que diga é difícil entender a voz de Deus, não se aplica, porque Deus falou com uma infinidade de indivíduos com diferentes origens e graus intelectuais. Deus, ele tratou com um simples pecador matuto, pescador matuto, como ele tratou de se comunicar com um homem letrado. Ambos entenderam claramente a mensagem. Agora me diga, Deus, ele tem problema de comunicação ou nós temos problemas de audição? Nunca é sobre aquilo que Deus fala, é sobre aquilo que queremos ouvir. A solitude trabalha nesse processo. São questões tão básicas que fazem, eu não entendi a palavra. Eu estou com a renite aqui, está gritando. Estou tentando não espirrar, porque daí já assusta as pessoas, mas está difícil. O ruído da nossa alma é um elemento perigoso, porque eu leio a palavra e não entendo, eu oro e não sinto nada, eu oro e acho que Deus não ouviu, eu acho que as pessoas não gostam de mim. Por que você acha que alguém não gosta de mim? A pessoa diz que eu não gosto de você? Não, mas eu acho. Se você acha, você está ouvindo o som da tua alma, é o ruído do teu coração. Você tem problemas com rejeição, problemas sérios com rejeição. Vai resolver o seu problema com rejeição. Mas você tem que me ajudar. De verdade, eu não tenho nada a ver com o seu problema de rejeição, porque eu não te rejeitei. Você que está me acusando, eu não fiz nada. A rejeição que você sente não é culpa daquele que você acredita que te rejeita, ou das novas pessoas que nem te conhecem e você acha que te rejeita. Não, eles têm problema que eu sou pobre. Não, eles só se preocupam porque eu tenho dinheiro. Sabia que pessoas que saem da pobreza para a riqueza acreditam que todo mundo que está em volta dela é por causa do dinheiro? Até pessoas que conhecem ela desde que ela era pobre. Ele começa a achar, isso é um problema interno. É um problema de definição de valores e de identidade. É uma pessoa que se tornou o dinheiro que ela tem. Isso é case de estudo, de psicologia e de psicanálise. Você vai ver um monte de gente que não era famoso e ficou rico. Não, eu tenho dificuldades em ter amigos agora, porque eu acho que todas as pessoas que se aproximam de mim têm interesse. É verdade? Não é verdade. Que todas as pessoas, não. Há algo a ser bem resolvido dentro delas. De quem? Das pessoas que se aproximam, não. Daquele que rechaça a aproximação. Aquele que de alguma forma empurra pessoas para fora da sua vida. Você se tornou o dinheiro que você tem. Você se esqueceu que você é uma pessoa legal, uma pessoa gentil, uma boa companhia. Você acredita que você é o dinheiro. Problemas internos, a solitude ajuda, que é um processo de reflexão, que vai calar esses sons no teu interior. Pastor, agora eu vou começar a ler um monte de versículo um atrás do outro, tá, pessoal? Que eu optei em apresentar para você o conceito, para não dizer que eu não falei de flores, eu vou falar de versículos, tá? Para que vocês possam entender os versículos, para não dizer que eu inventei aqui essa história da carochinha, para falar que vocês se convenceram comigo. E eu vou usar Jesus como o maior de todos os exemplos, porque ele tinha por hábito estar sozinho. Era natural. Jesus é sozinho, porque ele queria ouvir a voz de Deus e calar os ruídos externos e também internos. Amém? Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 11, você vai ver Jesus indo ao deserto para ficar os 40 dias no deserto, aonde ele foi provado, ele foi sozinho, levado pelo Espírito, ele ficou no deserto, e ali se inicia o ministério de Jesus. Em Lucas 6,12, Jesus, ele vai também para um lugar sozinho no deserto, antes de fazer a escolha do quê? Dos 12 apóstolos, a quem ele chama de discípulos. Ele vai para o deserto, ou seja, não é uma escolha que é feita por meio do ruído das próprias emoções de Jesus, porque Jesus era humano, 100% homem, 100% Deus. Jesus vai para o deserto para orar, para saber quem eram os 12, antes de ungí-los. Em Mateus 14:13, Jesus, ele vai a um deserto à parte. Quando fala à parte, Jesus vai o quê? Para o
lugar sozinho, solitude, quando ele recebe o quê? A mensagem da morte de João Batista, que era seu primo e que havia o batizado, e ele era o precursor, aquele que iria preparar caminho para Cristo. Jesus, ao receber essa notícia, ele fica à parte, sozinho, para quê? Momento de reflexão, calar a alma, para que ele entenda a voz de Deus. Mateus 14, 23, Jesus faz o milagre da multiplicação, e depois ele faz o quê? Ele sobe ao monte para orar sozinho, mas um momento de solitude. Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 35, ele se levanta na alta madrugada e vai para um lugar deserto e ali ora. E quando fala que Jesus faz isso, posso considerar que era um hábito comum, Jesus estar sozinho. Mas Jesus estava se isolando? Não, ele ficava sozinho e depois ele voltava e ficava com quem? Com seus discípulos. Ele tratava das questões internas. Aqui eu dei exemplos de Jesus para questões de natureza espiritual, e eu dei um exemplo de Jesus dentro de um contexto afetivo. Jesus recebeu a notícia da morte de uma pessoa querida, da sua família. Ele faz o quê? Ele se isola, para que as suas emoções não o governem. Aí eu falo para os jovens que vão namorar na igreja: pastor, mas 6 meses mesmo? Eu já conheço a pessoa, conhece mesmo? Já conheço, faz 15 dias aí que a gente tem conversado, já contei toda a minha vida para ela, falei tudo que eu sinto, que eu penso, já está tudo bem então você garante que você não vai ter surpresa? Não. Ué, você está dando... Mas eu estou pronto, já sei de tudo que eu precisava saber. Na verdade, você só sabe daquilo que a sua alma precisa saber, você não sabe quem é essa pessoa. 15 dias? Não sabe mesmo. Não, mas eu conheço. Não sabe, é impossível. Se você fosse tipo o professor Xavier, X-Men, e lesse mente, eu acho que nem assim você ia ter capacidade em 15 dias ler a mente da pessoa inteira, porque deve ter umas portinhas escondidas lá, uns alçapão, uns negócios secretos, não dá para saber. Até você descobrir que tem uns mistérios ali, não é tão fácil. Aí você fala: pô pastor, mas 6 meses, eu quero namorar logo. Por quê? Tem questões de carência envolvidas. Pô, mas você obriga as pessoas a orar durante 6 meses? Ninguém é obrigado a nada aqui, nem a se converter. Quero vir na igreja, mas não quero ser convertido. Eu gosto de te ouvir, às vezes dá vontade de dormir, em casa eu não consigo, e eu vim aqui para tirar um cochilo enquanto você prega. Não tem problema, pode vir. Mas pastor, de boa mesmo, você não vai ficar bravo porque eu durmo? Tem pessoas aqui que estão há mais tempo e dormem de vez em quando. Você está visitando, você acha que eu vou ficar preocupado com o seu sono? Relaxa, eu vou continuar pregando, né? Eu vou ser obrigado a me converter? Não. Pastor, eu sei lá, faço uns negócios que crente não deixa. Posso vir na igreja? Pode. Pastor, mas você não vai me proibir? Não. Mas na minha concepção você não é um convertido, porque a ideia de conversão se define pela sujeição a uma vontade divina. Converti, mudei a rota, agora eu caminho com Cristo. Não vou te tratar como um cristão e nem vou te dar incumbências de um cristão maduro, mas você vai, tá aqui, vai ter mutirão, vem, ajuda a pintar a parede. Posso pregar? Lógico que não, você não crê. Se você crê, você ia batizar, você ia fazer um monte de coisa. Não dá, mas algumas coisas até dá para ajudar, não tem problema. Aí pastor, mas você aceita? Ué, eu vou falar, negar ajuda, né? A obra é pesada, e toda ajuda é bem-vinda, não importa o que seja, e é uma forma da pessoa se aproximar e entender o evangelho, por meio do testemunho, da prática do evangelho. Eu não tenho problema nenhum com isso, particularmente. Pode vir, não é obrigado. Pastor, eu sou obrigado a esperar 6 meses? Não é obrigado. Mas, então é de boa, você não é obrigado a fazer nada, como eu também não sou obrigado a fazer nada. Se você quiser fazer do seu jeito, é do seu jeito. Aquele que semeia pela carne, colhe pela carne. Aquele que semeia pelo Espírito, colhe pelo Espírito. Ah, pastor, mas o senhor não me ajudou. Eu não te ajudei, sei que semeou pela carne. Não tem nada a ver com isso, assuma. É tipo Silvio Santos. Eu tenho 40, agora eu posso falar de coisas antigas e não me sentir estranho.
Ele não falava lá, por tua conta, os caras nem sabem, quem que é Silvio Santos? Nem sabe quem é Silvio Santos. Quem dirá, show do milhão, né? É por tua conta e risco. O Celso Portiolli, eu não assisto a TV, mas parece que apresentou, então tem uns mais moderninhos. É por tua conta e risco. Quer ajuda dos universitários? Não, não quero, essa é a resposta, por sua conta e risco. Vai lá e responde, à vontade. Não, pastor, mas você tem obrigação? Não tenho. Eu não tenho obrigação nem de ensinar e nem você de aprender. Eu ensino quem quer aprender e não quem não quer. Ah, é, pastor? É. Não, eu não acho que pastor é assim. Lê na Bíblia lá. Pastor tem que obrigar a ovelha a aprender. Pastor tem que amarrar a cabeça da ovelha na corda e arrastar ela. Se eu fizesse isso, o pastor me obriga, o pastor me pressiona. Aquela igreja lá aliena as pessoas do mundo, das coisas, e o pastor fica lá botando cabresto. Não é nem bíblico. Quer ouvir? Quem é meu discípulo, ou a ovelha que Deus me deu, sabe. Quem não é, também sabe. E vamos que vamos. E eu prego a todos. Sou muito bem resolvido quanto a isso. Porque ninguém é obrigado. Só para entender os períodos de espera e de processos. Por quê? Ai, pastor, por que você está falando isso? Porque alguém quer namorar? Fica tranquilo que todo dia alguém quer namorar, né? Não é algo sazonal, é contínuo. Mas principalmente, quando eu falo para a pessoa, espera, calma, porque eu estou convidando ela a um processo de solitude, de autoconhecimento. Quantas pessoas se envolveram em relacionamentos, sendo ela a pessoa tóxica? A gente tem que ser justo. Às vezes a gente começou um relacionamento cheio das boas intenções, mas nós éramos o tóxico, e não aquela pessoa que a gente julgava. Nós tínhamos problemas. A solitude ajuda. Aí a gente vai ajudando, ministrando, lapidando, polindo, peneirando, para que a pessoa entre num relacionamento belezinha. E esse relacionamento não seja mais um trauma. Pode não acabar bem, como casamento, mas não precisa ser traumatizante. Pode ser, não deu certo. Beleza, fazer o quê? Mas não podia gerar trauma. Tudo isso a solitude propicia, auxilia, nos dá base para as nossas emoções não se sobreporem. No caso, a gente pode usar como exemplo Jesus na morte de João Batista. Abra a tua Bíblia também, na verdade anote, eu não vou ler todos os textos. Marcos capítulo 6, versículo 31. Depois da comissão dos 12, Jesus os instrui para eles repousarem um pouco à parte. A comissão dos 70 e a comissão dos 12. Jesus envia eles para expulsar demônios, para pregar e curar doentes. Eles voltaram impressionados, mas cansados. O que Jesus fala? Não fique no meio dos seguidores. Descanse à parte, para que vocês não continuem trabalhando agora com os discípulos, com os seguidores que têm me acompanhado. Calma lá, recupera as energias para vocês voltarem a me ajudar. Jesus pede isso, o descanso como solitude, ordenar as emoções, ordenar as situações dentro da alma, para que a pessoa consiga voltar às atividades de serviço sem as cargas anteriores. Eu fiquei quase, 9, 10 anos sem tirar férias. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Pastor, tem que tirar férias? Eu tenho que descansar à parte. Eu não descansava, minhas férias eram 4 dias por ano, e isso me quebrou, e eu entendi que eu tenho que descansar à parte. Desligar celular. Pastor, tem que desligar celular? Tem. Eu não acho. Tem. É você, às vezes é a pessoa que tem que aprender a resolver o problema, e não o pastor não desligar celular. Não, pastor, sem você, sem eu, você viveu sem eu tanto tempo. Você não pode viver sem Jesus, sem Deus, sem a palavra, sem o Espírito Santo. Quem não vive sem mim, eu acho que é minha mulher. Eu espero, né? Se ela disser, ela não está aqui, mas eu vivo sem você sim. Peraí, vai com calma, você não. Mas vocês têm algo melhor do que eu, Jesus, Espírito Santo, a palavra. Eu estou aqui para te ajudar. Vou ficar aqui até quanto Deus quiser. Não é um adeus, mas não é um dependam de mim, que isso jamais vai acontecer. Amém? Eu não gosto de pastor assim. A gente estava conversando com a Helenise no começo. O jeito certo? Não acho. Vai ler a Bíblia para você ver. Jesus chega e fala para os discípulos: seguinte, galera, é importante para vocês que eu vá embora. Tá maluco?
Você é o rabi. Como é que é importante para nós que você vai embora? É importante sim, porque senão vocês não vão aprender direito. Vai vir outro que vai te ensinar. Quem? O Espírito da verdade, o Paráclito, aquele que vai ser o intermediador, que vai ajudar você nas suas dores, nas suas demandas, e vai ministrar de dentro para fora. Então é melhor que eu vá para que o Espírito venha. Os discípulos não aceitaram na hora. Tá maluco? Pedro era o mais problemático. Jesus, tem que morrer. Tá maluco? Vai morrer o quê? Não vou deixar. Porque para Pedro, sem Jesus, a igreja ou a mensagem ia morrer. Na verdade, ela ficou muito mais poderosa quando Jesus foi para a glória, porque eles dependeram do Espírito e se moveram pelo Espírito. Amém? Se um dia Deus me levar, espero que seja tipo indo para outro lugar, não me levar para o céu, pelo menos não agora, né? Ai meu Deus, e a igreja vai acabar? Que vai acabar, a igreja vai ser melhor sem eu aqui do que comigo. Não acredito, vai por mim. Se um dia isso acontecer, é que Deus quer mudar alguma coisa para melhor, e Ele vai trazer alguém que vai contribuir, e vocês vão ficar felizes. Assim, não muito feliz, tá? Porque não vou sentir a rejeição, minha carne vai falar, ó, né? Mas tipo, vocês vão entender no espírito, vão ficar em solitude, e eu também, para eu não trazer para a alma, que espiritualmente é positivo, amém, querido? Só precisa entenderem com exemplos bem bobos o que é solitude, amém? Estão recebendo, amém ou não? Vou terminar, o relógio está adiantado. Agora abra a tua Bíblia em Mateus 17, do 1 ao 9, não abre não, anote, Mateus 17, do 1 ao 9, Jesus, com a experiência da transfiguração, apesar de ter 3 discípulos, ele busca um lugar silencioso, solitude, e ali eles testificam a transfiguração, que é o rosto glorificado, e as 2 testemunhas, não sei se vocês lembram a passagem, né? Ali era um lugar silencioso, sem que fossem afetados por qualquer outra demanda. Qual poderia ser? Poderia ser os seguidores querendo alguma coisa. Ele encontra um lugar particular para viver isso. Amém, queridos? Tudo isso é produto da solitude. E para a gente encerrar, abra a tua Bíblia em Eclesiastes 5, no versículo 1 e no versículo 2. Isso a gente vai ler, Eclesiastes 5, versículo 1 e versículo 2. Pessoal do louvor já posicionando, por favor. Diz assim o texto: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Esse texto é muito mais explícito do que aquele texto que eu li com vocês sobre Moisés e a sarça ardente. E ele acaba amarrando tudo aquilo que a gente tratou nessa noite. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Isso é o Senhor falando, amém? Por meio do sábio Salomão. É melhor, quando você for à presença de Deus, guardar o seu pé. Calma. Algumas igrejas de matriz tradicional instrui as pessoas a orarem quando chegam na igreja. É por causa desse conceito. Chega, dobra o seu joelho, ora, para você esquecer tudo, e nesse momento você tem uma experiência com o Senhor. Igrejas como a Assembleia de Deus fazem, é muito comum. Eles chegam, dobram os joelhos na cadeirinha, cada um, não é ordenado por ninguém, no sentido, agora todo mundo no joelho. Normalmente cada um chega, dobra o joelho, ora. Eles estão guardando os pés. Eles estão ali para um momento com Deus. Pastor, a gente tem que começar a fazer isso? Se você quiser, mas o conceito você tem que guardar. Tem que chegar aqui, senta na tua cadeira, de joelho, mas fica na boa, eu vou me preparar. Eu lembro que na igreja que eu me converti, falava sobre entrar em espírito de oração. Entre em espírito de oração, que é o quê? Se conecte com Deus, é guardar o pé. Para quê? Para você poder ouvir, para você não ser afetado por nada ao teu redor. Porque é muito melhor que você ficar fazendo um escândalo e doideira. Guarda, calma a alma, esteja aberto e sensível para aquilo que Deus quer comunicar no teu coração. Tem gente que chega na igreja, vem para o culto, está com o celular na mão. Calma. Aí, e passa o culto inteiro, aí você vê a cara dele ficar verde, aí você vê a cara dele ficar azulada, aí você vê a cara dele mudar de cor, né? Nossa, parece um camaleão, né?
um arco-íris. Na verdade, é a pessoa passando por todas as redes sociais. Depois fala, poxa, o culto hoje não foi uma bênção. É lógico, você não veio no culto. Você veio no prédio. Do culto você não participou. Você está aqui sentado, mas do culto você não participou. Sentiu aí, ó, os flemes sentindo? Amém. Pastor, percebe? Você veio no prédio, no culto não. Do culto você veio, o culto acabou, você nem está na igreja, você vai embora. Não, claro que eu estou não. Ser igreja é um ambiente coletivo e espiritual, que é a conexão onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome. Nesse caso é para tomadas de decisão, mas a gente pode usar esse texto. Ali eu estou presente. Isso é guardar o pé. Não, eu tenho que ver o placar da rodada, porque eu cartola, minhas cartolas. Cartola? Não, é porque eu tenho que saber, porque é o meu time. Na verdade, você não está nem aí para o que está acontecendo aqui. A pessoa vai 10 vezes no banheiro, ela está com um problema, ou urinário, ou ela não tem interesse nenhum para o culto. É verdade, se ela está com um problema urinário, amém. Vai lá todas as vezes, eu acho que tem que ir mesmo. Até porque é perigoso, quando a pessoa está com uma questão urinária, reter. Eu não tenho problema. Mas o problema é quando a pessoa faz isso por outras razões. Isso prova que nada daqui tem significado para ela. Então não adianta. Ela está fazendo sacrifício de tolo, ficasse em casa, assistindo novela. Bíblica não, qualquer novela, porque até a bíblica não ia ser inútil, porque você não ia estar nem aí porque está falando lá. Vai assistir série, qualquer coisa. Não vai fazer diferença. Você não veio para estar com Deus e nem com seus irmãos, só veio porque você tem que vir. É um conceito, claro. Guarda o teu pé, relaxa, fica na boa, ouve, presta atenção, discerne o que Deus fala e o que Deus não fala, e tá bom. Amém ou não? Pois não sabem que fazem mal. O pensador de Eclesiastes, Salomão, fala que aquele que oferece sacrifício de tolo sem guardar o pé, não tem noção de como isso é ruim. Ou seja, há mal, há problema, há resultados não desejáveis quando você vem para a igreja ou você busca a Deus sem de fato desejá-lo. E qual é o problema? É acreditar que Ele não existe. Esse é o maior deles. Se você vem para uma experiência espiritual sem a expectativa de se relacionar com Deus, você vai sair daqui dizendo, Deus não falou comigo, logo Deus não existe. Não. Você veio para cá querendo ter uma experiência espiritual, mas você não está aberto para essa experiência. O que ocorreu é, Deus falou e você não se interessou em ouvi-lo. A responsabilidade é sua, não de Deus. Não te precipites com a tua boca, fica na paz, fica quietinho. Nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não ora, não fala nada, fica quieto. Pastor, mas como? Querido, se você veio para ouvir a Deus, o que você vai falar com Ele? Se você veio para ouvir a Deus, ouça a Deus, amém? Se você veio para ouvi-lo, ouça-o, fica quieto. Para de tirar conclusões, de definir conceitos. Você já veio cheio deles, você veio aqui para fazer uma quebra de paradigmas pessoais. Então se abra para que isso seja possível. É aquele indivíduo que quer ouvir a opinião do outro, mas já tem uma opinião formada. Não adianta você debater. A Bíblia fala, fugir de vãs discussões. São debates infrutíferos que geram mais atrito do que qualquer outra coisa. Pastor, você participaria de um debate? Participaria, se a outra parte estivesse disposta a ouvir. Se a outra parte só estivesse disposta a atacar, eu nem gastaria meu tempo. Muita gente vem discutir comigo, pastor, o que você quer? Tá bom, você não vai falar nada? Não. Por quê? Você não quer me ouvir, você só veio falar, e como você já falou, você já fez o que queria, pode ir embora, não tenho nada para te dizer. Não, mas você abaixou a cabeça. Não. Se a pessoa sentar comigo e dizer, pastor, eu quero te fazer uma pergunta, eu estou aberto para ouvir, porque eu tenho ideias na minha mente, mas eu quero saber o que você pensa. Opa, vamos conversar? Numa situação, há muitos anos atrás, a gente estava no dia da igreja perseguida, quem ministrou foi a pastora, falando sobre costumes e aplicações da religião islâmica a cristãos. Não era dentro dos dogmas islâmicos, é como os cristãos são tratados em ambientes onde
a teologia islâmica define a política de Estado. E o cara falou que ia gritar no meio do culto, ia fazer um escarcéu aqui. Eu entrei naquela salinha que antes era a minha sala, ali na portinha de entrada. Eu fechei aquela porta, me sentei com o cara. Não sei o que, não sei o que. Eles têm questões, pessoas falam que cristianismo é retrógrado e é sexista. Vai estudar os conceitos islâmicos. Aí é uma mulher, né, falou um monte. Era minha esposa. Eu tive que calar meu coração, porque como marido eu poderia defender a minha esposa naquele momento. Mas ali ela não estava na figura de esposa, ela estava na figura de profeta de Deus, uma profetisa, é bíblico. Estava falando sobre a palavra. E eu tratei com aquele homem. Depois, no final de conversa, eu falei, ela é minha esposa. Ele me perdoa. Ele era islâmico, por alguma razão veio aqui, não gostou, porque eles não gostam e não acham que é verdade na hora da exposição no Ocidente. Eu conversei com ele num pé de igualdade, no aspecto de fundamento e conceito, e com muito respeito. Eu o respeitei em todo momento. Ele se calou e foi embora. Eu conversei com ele, porque ele, dentro da indignação dele, ele falou, eu vou te ouvir, porque você é um homem, e ele se abriu a me ouvir, me respeitou como homem. Por essas foram as palavras dele, e eu falei para ele o que o cristianismo apresenta e dados. Aí ele se calou e foi embora. Era um muçulmano brasileiro, não era um árabe. Mas em outras situações, pessoas levantaram questões e esbravejaram, está completamente errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Haveria forma de provar? Tá bom, vá ela e a verdade dela. Porque às vezes o que prova que o indivíduo é maduro não é o quanto ele sabe mais do que o outro, é o quanto ele suporta mais o que o outro faz a ele. E nesse caso, entrar em vãs debates prova a maturidade de quem de fato está preparado para aquela conversa. Vamos continuar para a gente encerrar essa noite, não me alongar mais do que eu já me alonguei. Então não precipite a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. No fim ele diz, não adianta você fazer muitas perguntas. No fim, o que mais importa é o quanto você é capaz de ouvir Deus falar, porque Ele vê tudo e você vê quase nada, porque está na terra. A solitude é exatamente esse versículo. É saber quem fala e saber que somos nós é que devemos ouvir. Amém, querido? Se vocês entenderam o conceito e se vocês aplicarem a leitura da palavra, a oração, a meditação e ao jejum, vocês vão ter um upgrade da sua experiência espiritual com o Senhor sem tamanho. Porque realmente vai ter significado jejuar, realmente vai ter significado ler a Bíblia, realmente vai ter significado meditar e realmente vai ter significado orar a Deus. Amém? Que essa mais uma disciplina, que é a quinta, possa fechar esse primeiro início de disciplinas para as próximas que não vão estar atreladas diretamente a esse grupo. Então eu quis fechar com uma solitude, para a gente fechar esse primeiro bloco de 5 disciplinas espirituais, e a partir da semana que vem a gente vai tratar de um outro segmento das disciplinas, como congregar, serviço cristão e caridade, um em cada dia, que tem outras implicações e é importante a gente entender. Amém, querido? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus, e aplauda o Senhor.